Então, a importante reunião da igreja em Jerusalém, é o primeiro concílio da igreja, né? E a pauta daquele concílio era acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Para compreendermos o motivo dessa reunião, dessa ida de Paulo e Barnabé a Jerusalém, descrito no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, precisamos analisar os versículos 1 e 2 do capítulo em referência. Diz assim o texto sagrado: Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos: Se não vos circuncidares, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Meus irmãos, o problema aqui, a pauta é como os gentios seriam aceitos no seio da igreja cristã. A igreja de Jerusalém era uma igreja que foi fundada num contexto judaico, e os judeus tinham os seus pactos com Deus. Então, para aqueles judeus que lá estavam, eles cumpriam a lei, cumpriam a circuncisão, faziam suas festas, mas os gentios eles não tinham essas observâncias. Logo, alguns judeus que se converteram ao cristianismo, eles passaram a levantar a bandeira que para a salvação não bastava apenas aceitar a Cristo como Salvador, não bastava apenas a graça, mas que era necessário também cumprir com alguns requisitos da lei, entre eles a circuncisão. Logo, eles defendiam que para você tornar-se um cristão, necessariamente você teria que tornar-se um prosélito. O prosélito seria um gentio convertido ao judaísmo, e para que isso fosse evidenciado, precisava-se praticar a circuncisão e guardar também algumas leis. Então, a pauta, a suma seria isso. Alguns judeus que converteram-se ao cristianismo, eles passaram a levantar essa bandeira e pregar aos irmãos gentios que eles precisavam tornar-se, primeiramente, um judeu, converter-se à fé judeu, para depois serem aceitos como cristão. Lembrando que esses que pregavam assim são chamados de judaizantes. Então, diante desse contexto, Paulo, Barnabé, Pedro e outros apóstolos ali se reuniram e discutiram, debateram. Pedro falou que Deus aceitara assim os gentios, fala da experiência em Samaria, fala da experiência também lá em Cornélio, né, em Cesareia. Paulo, Barnabé também faz a sua defesa de que por onde passam, Deus tem aceitado, pessoas têm sido alcançadas, que é propósito de Deus alcançar todos os moradores da terra. Então, em meio a tanta discussão, tantos debates, Tiago, que ao que tudo se mostra, ele havia sido líder daquela reunião, daquele concílio em Jerusalém, ele chega à conclusão de que os crentes judeus não deveriam tornar muito difícil para os judeus se voltarem para Deus. E o seu conselho concordava com as Escrituras. Quando nós tomamos por base Atos, capítulo 15, lemos do versículo 22 até o versículo 31, nós temos como se deu a deliberação apostólica diante desse contexto, diante dessa situação. Diz assim a palavra de Deus, versículo 22 do capítulo 15 de Atos. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, Saúde. Portanto,
ouvimos que alguns que saíram dentre nós, ou seja, os judaizantes, vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não tendo nós dado nenhum mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, olha, irmão, o Espírito Santo guiando a igreja, guiando os judeus, os apóstolos, na tomada de decisões. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Primeiro, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Versículo 30. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Vemos aqui nesse capítulo de número 15 de Atos do Apóstolo, uma situação na igreja, os apóstolos, os anciões, os discípulos se reunindo para debatê-la, mas o Espírito Santo dando a orientação final e definindo que o que basta para a salvação, o que basta para sermos aceitos por Deus é a fé no sacrifício de Cristo, é viver em novidade de vida. Meus irmãos, assim nós finalizamos nossa aula de hoje, nosso encontro. Desejamos a todos uma semana abençoada, que Deus continue abençoando a sua vida e persevere firme, olhando para Jesus, chegaremos no alvo, e o nosso alvo é o céu. Que Deus abençoe, até a próxima aula. Amém.